Se tivesse me dado uma definição clara de amor mais cedo em minha vida, não teria levado tanto tempo para me tornar uma pessoa amorosa. Se eu tivesse compartilhado com outros uma compreensão comum do que significa amar, teria sido mais fácil cultivar o amor. É particularmente angustiante que tantos livros recentes a respeito do tema continuem insistindo que definições de amor são desnecessárias e sem importância. Ou pior, os autores sugerem que o amor deveria significar algo diferente para homens e para mulheres, que os sexos devem respeitar e se adaptar à nossa inabilidade de comunicação, uma vez que não compartilhamos a mesma linguagem. Esse tipo de literatura é popular porque não exige mudanças nas formas estabelecidas de pensar papéis de gênero, cultura ou amor. Em vez de compartilhar estratégias que nos ajudariam a nos tornar mais amorosos, ela, na verdade, encoraja todo mundo a se adaptar às circunstâncias em que falta amor. Era isso, gurizada. Acabou o vídeo de hoje. Beijo. Se você já teve a graça e o bom senso de ler esse livro aqui, você sabe que nele a Bell Hooks fala muito sobre o popular nicho dos livros de autoajuda, majoritariamente escritos por homens e majoritariamente consumidos por mulheres. E o quanto esses livros, na prática, acabam por ser inócuos, porque as pessoas compram esses livros imaginando que, através deles, elas conseguirão impor melhorias na sua vida. Só que a quantidade de livros que efetivamente promove essa melhora, comparado à quantidade massiva de livros que tem nessa seara, nessa esfera, é completamente desproporcional. A análise que ela faz é que esse tipo de livro é tão popular e com frequência tá lá no top 3 daquelas listas famosas de livros mais vendidos, porque eles não são de forma alguma disruptivos, por mais que muitos deles se proponham te ensinar a pensar fora da caixa e coisas desse gênero e utilizem aquelas palavras agressivas do tipo enfodere-se, são livros que na verdade conformam e reproduzem o sistema vigente, os papéis de gênero, o sistema patriarcal. E é muito fácil você tornar comercial uma coisa que não confronta, uma coisa que não questiona de forma alguma aquilo que permite que esses livros sejam comercializados, aquilo que faz girar o grande mercado. É por isso, por exemplo, que o feminismo liberal é o que se conhece na grande mídia como feminismo, porque ele é o único tipo de feminismo que é passível de ser comercializado, uma vez que ele não questiona nada, que ele não propõe nenhuma alteração nas estruturas vigentes e que dão sustentação ao machismo. É muito fácil você vender uma ideia do feminismo cor-de-rosa, bonitinho, do empoderamento individual e a mulher CEO que venceu na vida e representou um ato muito feminista. É muito fácil quando você vende de uma forma que simplesmente está em conformidade com as estruturas que reproduzem essa opressão. Dito isso, seguindo na linha do meu último e primeiro vídeo do canal, e considerando essa análise que a Bell Hooks faz da literatura de autoajuda, eu acho que a gente pode expandir essa análise para aquilo que é mais comercial hoje no que diz respeito aos relacionamentos. Porque se a gente vai falar de livros de autoajuda, por mais que eles ainda sejam o tipo de livro mais vendido no Brasil, a gente sabe que o brasileiro médio não lê. Quando lê, é uma coisa do tipo a sutil arte de ligar o foda-se, que aí, na minha honesta e polêmica opinião, seria melhor que nem lesse. Quando eu digo que algo é comercial, entendam algo que é facilmente vendido porque tem uma grande demanda por aquilo. E, atualmente, considerando esse atual estágio do neoliberalismo que a gente se encontra na sociedade, onde os vínculos coletivos estão cada vez mais dissolvidos, as pessoas estão ávidas por relacionamentos. Aí elas buscam isso nos lugares onde costumeiramente a gente pesquisa coisas. Eu, por exemplo, se eu quero, sei lá, saber como trocar uma lâmpada. Eu sei como trocar uma lâmpada, né? Mas enfim, alguma outra coisa que eu não saiba. Dificilmente eu vou buscar isso no YouTube. Muito mais facilmente eu vou ir pro TikTok, porque eu sei que o mecanismo de busca do TikTok é muito mais detalhado, muito mais avançado. Tipo, é provável que eu descreva uma imagem que eu lembro do vídeo e o TikTok vai me entregar aquele vídeo, diferentemente de Google e YouTube. Então, assim, resumindo, né? As pessoas buscam por isso
infelizmente, no TikTok. Chegando lá, as pessoas se deparam com o quê? Com o famoso nicho dos relacionamentos, que eu reitero aqui, é um grande livramento pra mim não estar numa fase onde eu estou sujeita a ele, porque primeiro, como toda pessoa que visa se munir das lentes necessárias para enxergar o mundo para além do seu próprio umbigo de uma forma muito mais contextualizada, eu já fui muito atrás de vídeos e de conteúdo, seja escrito em vídeo, enfim, para entender melhor sobre a questão dos relacionamentos. Na época em que eu consumia isso, o grande nome do nicho dos relacionamentos, que eu acho que ainda sequer era um nicho, né, porque não era tão nichado, eu sei que é redundante, mas enfim, quem entende o conceito de nicho, eu acho que vai entender o que eu tô falando. Era da Jojo, saudosa Jojo, que hoje tá fora da internet por conta disso, deve estar mais feliz que todos nós aqui. Por mais que ela fosse uma produtora de conteúdo, eu acho que ela não se encaixava como influencer. Diferentemente dos grandes nomes do nicho de relacionamento atualmente, que muito antes de serem produtoras de conteúdo, são influencers. Ou seja, são pessoas muito mais voltadas para o mercado comercial do que para o entendimento das relações humanas. Primeiro que essas pessoas sequer têm a formação profissional para estarem dando conta da complexidade que são as relações humanas, mas são pessoas que performam muito bem de uma forma comercial, vendendo algo. Por vezes, na minha percepção, na maioria esmagadora das vezes, acabam por confundir o conteúdo que elas produzem com a postura, a performance delas enquanto influencer que querem vender algo, e no final, o bem bolado disso tudo é que elas estão produzindo um conteúdo onde as relações são consumidas. A pessoa humana que é um ser desejante, que tem medos, tem falhas, tem inseguranças, tem necessidade por vínculos amorosos, confunde-se com a pessoa consumidora, e se eu sou uma consumidora, eu não dou mais espaço para a humanidade, para a alteridade, porque eu estou consumindo um produto. Se esse produto não vier do jeito que eu quero, eu devolvo e pego outro. Isso fica muito perceptível quando a gente vê as pessoas dizendo algo do tipo: tu não tem que ficar tolerando um desconforto, tu não precisa lidar com os erros de uma outra pessoa, com as falhas dela. Se aquilo te desagradou, você simplesmente dá tchau e benção, parte pra outra. Óbvio que eu não tô falando aqui pra tu se sujeitar a uma situação abusiva. O que eu estou dizendo, tentando dizer, é que não dá. É impossível a gente higienizar as relações humanas de qualquer desconforto, de qualquer desencontro. Uma vez que você esteja se relacionando com um outro ser humano que, assim como você, é falho e tem as suas questões, para vocês se darem bem a longo prazo, vocês vão precisar a todo momento estar se calibrando. Uma vez que você está na presença do outro, uma vez que você dá espaço a entender o que aquela outra pessoa provoca em ti, como você responde a determinadas ações daquela pessoa, você também consegue se conhecer. E essas pessoas estão te dizendo que você tem que ter um amor próprio de uma forma tão exacerbada, que eu não sei o que tu vai fazer com tanto amor próprio. Contraditoriamente, essas pessoas não estão incentivando que você se conheça, porque você só vai conseguir se conhecer na presença do outro. Você não consegue se conhecer na sua própria companhia. Você precisa de alguém para te provocar, você precisa estar sujeito à surpresa, estar sujeito à alteridade, aquilo que você à primeira vista não sabe como lidar, mas a partir dos acontecimentos você vai entendendo: ah, eu lido assim. E você precisa também conhecer para tu saber o que tu está disposto ou não. A questão é que essas pessoas estão te dizendo, assim que você chegar ali e ver que não dá certo pra ti, não dá certo pra ti porque não foi perfeito como tu imaginava, se aquilo não corresponder 100% às suas expectativas, tá errado. Eu vou ter que fazer uma intervenção aqui, porque pro primeiro vídeo eu fiz um roteiro. Então eu sabia para onde eu estava indo. Para esse vídeo eu pensei, ah não, livre associação, eu vou ler e eu sei aonde eu quero chegar. Eu ainda sei aonde eu quero chegar, mas eu acho que eu me perdi um pouco no caminho, porque se eu seguisse o caminho que eu tava no corte anterior, eu também chegaria a algum lugar. Mas é diferente do lugar que eu imaginava chegar quando eu comecei esse vídeo. Eu vou tentar retomar aquilo que eu pretendia
o destino final que eu pretendia chegar aqui nesse vídeo, para valorizar quem iniciou esse vídeo assistindo ele com uma expectativa que eu mesma induzi, é a questão do conformismo desse tipo de nicho comercial com os papéis de gênero. Retoma. O ponto central desse vídeo aqui, dando continuidade ao início dele, é que esse tipo de conteúdo produzido nesse nicho que é comercial também endossa muito uma binariedade entre homens e mulheres, que, ao fim e ao cabo, se torna uma grande guerra dos sexos, do tipo, o homem é de determinada forma, o homem é um ser racional, o homem é inteligente, o homem é isso e aquilo. A mulher é um ser mais emocional. Então, o que a mulher precisa fazer para competir no mesmo mercado que os homens? A mulher precisa aprender a ser tão esperta, tão inteligente, tão racional, tão matemática quanto os homens. Eu já até ouvi de algumas criadoras lá do TikTok algo do tipo, a gente sabe que o machismo existe, né? O machismo tá aí. Então por que a gente não tira proveito disso? Por que a gente não se utiliza dele pra fazer uma reparação histórica com os homens, né? Ou seja, aprende o comportamento masculino, entende como a gente pode performar ele e aí se utiliza disso pra vencer os homens, né? Uma ideia completamente de jirico, um raciocínio que me parece produzido na cabeça do Sérgio Moro. Vamos aparelhar as ferramentas do sistema para tentar vencer esse sistema. Isso, junto com a narrativa que a gente sabe que tá muito popular, e por popular entenda-se, comercial, né? Da feminilidade, dessa coisa que retoma uma ideia assim, bem evangé das coisas, a gente sabe que cola muito, né? Cola muito dizer que, mulher, você é emocional, você funciona de determinada forma, você naturalmente é uma otária. Mas, se você me ouvir aqui, né, eu que vou ficar botando o dedo na tua cara e te xingando, te chamando de coitada, de otária, se você tiver culhão, né, culhão que é uma coisa masculina, o suficiente pra me ouvir e aprender, você vai conseguir ser melhor que os homens, se sair melhor nos relacionamentos. Uma ideia do tipo, outra coisa que eu ouvi também, mulher não pode ser a mais apaixonada no relacionamento, a mulher não pode amar mais. Gente, onde nisso tudo fica a tua autenticidade? Onde nisso tudo fica o teu desejo? De que forma esse tipo de conteúdo que se propõe empoderador e libertador para as mulheres vai conseguir efetivamente ser libertador e empoderador se não está ensinando as mulheres a entenderem, a conhecerem os seus desejos? Como que você vai conseguir entender qual é o teu desejo, aquilo que é intrinsecamente teu e que não é uma expectativa dos teus pais, não é uma expectativa da sociedade no geral, aquilo que genuinamente você almeja? Como que você vai conseguir alcançar isso, se aproximar disso, se tudo que elas te ensinam é uma performance? Tem que controlar os seus sentimentos, porque a mulher não pode ser a que ama mais um relacionamento. Você tem que esperar que o cara faça isso ou aquilo, porque se o cara não fizer isso ou aquilo, é porque ele não te ama de verdade. E se você não tá nem aí pra isso ou aquilo? E se você tem outras expectativas? Dane-se, o que a gente quer aqui é padronizar todo mundo, para que todo mundo no final seja apenas consumidor. Tem um vídeo bem antiguinho meu lá no TikTok que eu falo sobre a história da Lady Caroline, sei lá. É uma história real que tá no livro A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, livro que vai ser tema de alguns próximos vídeos por aí. E eu acho muito legal aquela história porque, tipo assim, ela é uma mulher maluca. E ela, resumindo, tá? Se vocês quiserem, busquem Lady Caroline, meu arroba no TikTok, quem sabe vocês acham. Ela é apaixonada por um cara, claramente é muito apaixonada por um cara que é um canalha, acho que é o Lord Byron. Aqui falamos português. E ele não tá muito afim de acompanhar ela na maluquice dela. Se ela fosse ouvir o que se fala por aí de que uma mulher deve fazer no relacionamento, do tipo higienizar o máximo possível para que ela não saia como trouxa, onde já se viu você mandar um textão, você expressar as suas emoções para um cara, ele vai achar que tu é uma idiota. Então o que você faz? Você retém tudo para si e você se enche de amor próprio e aprende a simplesmente sair. Deixa o cara lá. O cara, tipo assim, ele é completamente beneficiado por essa higienização, que fica completamente às custas da mulher. Aí, no caso da Lady Caroline,
ela não tá nem aí pra isso. Ela inferniza a vida desse cara. Ah, não é apaixonado por mim? Ah, tu não me quer? Ah, tu me traiu? Então tá, pois tu vai ver o que eu sou capaz de fazer. Qual que é o grande diferencial e a parte mais incrível da Lady Caroline? É que ela não se deixou pautar por uma outra pessoa. O grande norte dela foram os seus próprios desejos, foi aquilo que fazia sentido para ela fazer. E eu acho que isso é assim o auge da autenticidade, que tu pode passar como maluca, mas quem te norteou, quem deu sentido a tu ser uma maluca na visão externa foi tu mesmo. Ou seja, tu foi capaz de sustentar os teus desejos. Conhecer o seu desejo é uma coisa muito difícil. Muito mais difícil ainda é você dar cabo desse desejo, é você ser capaz de sustentá-lo. Porque não significa que uma vez sustentando o seu desejo, você vai ser feliz. Por vezes você pode se dar muito mal, por vezes você pode ser rotulado, taxado de diversas formas. A questão é que você foi fiel a você mesma. Você foi autêntica. E é disso que esse nicho dos relacionamentos te afasta. Se tu tá afim de ir pra casa do cara à meia-noite, porque naquela noite em específica tu não tem mais nada pra fazer, e tu tá afim disso, o que vai significar o cara te chamando à meia-noite, quando poderia ter te chamado muito cedo, enfim. Você vê se tu tá disposta a lidar com isso ou não. Porque, tipo assim, se tu tiver afim, e aí tu não vai só pensando, ah, esse cara não me valoriza, tu realmente quer que esse cara te valorize? Se tu não tá realmente comprometida com ele, tipo, você é uma pessoa solteira, você não está comprometida com ninguém, não tá muito certo tu esperar que alguém se comprometa muito nesse nível contigo. Tudo bem, se vocês já estão comprometidos, se vocês estão ficando, digamos assim, vocês já verbalizaram que vocês estão comprometidos exclusivamente entre vocês? Tipo, vocês são ficantes sérios? Sou meio contra isso aí, mas enfim. Tipo, vocês já verbalizaram, ah, a gente não fica com mais ninguém. Aí é uma coisa, tá? Aí eu entendo que vocês esperem um comprometimento. Só que se você tem um ficante, vocês sequer chegaram a verbalizar que vocês são ficantes exclusivos, por que tu tá esperando, assim, tipo, um grande comprometimento desse cara? E por que tu nomeia um não comprometimento desse cara da forma como tu espera como uma desvalorização da tua pessoa, sendo que ele só estava sendo solteiro, ao passo que você também só estava sendo solteira? Retomando os papéis de gênero, o problema deles, num geral, é existir, né? É que eles te induzem a performar. As mulheres performam um ideal de feminilidade e os homens a performar um ideal de masculinidade. Discurso esse que é endossado pelo nicho dos relacionamentos, né? Pra gente sintetizar tudo que foi dito até aqui. Performando, você não é você, o outro não é o outro. E quando que vocês vão se conhecer de fato? Provavelmente nunca, porque enquanto vocês continuarem performando, vocês vão dar lugar a uma persona e não a vocês mesmos. Ou seja, é possível amar assim? Possível, tipo, o amor surgir entre pessoas que não estão sendo elas mesmas? Respondam vocês, mas eu acho que não. Enfim, gente, hoje eu falei tanto que a minha voz tá até prejudicada. Vocês pediram vídeos mais nesse formato de livre associação, então eu humildemente trago um vídeo em livre associação. Eu não sei se ficou compreensível ou não, porque na minha cabeça, tudo que eu falei aqui tá uma grande confusão que eu não consegui organizar colocando no papel, talvez deveria ter feito isso, mas tipo, tinha tanta coisa que eu queria falar e tava tudo assim, ai, pipocando aqui na minha cabeça. E aí eu só fui falando. Se ficou compreensível para quem me ouviu, não sei, é uma coisa que eu vou descobrir nos comentários desse vídeo. Mas para reforçar a recomendação do vídeo passado e de grande parte dos meus recentes vídeos no TikTok, leiam Bell Hooks. Cara, se vocês lerem isso aqui, vocês vão conseguir entender a grande farsa. Não farsa, porque tipo, essas pessoas realmente vendem uma ideia que elas, sei lá, devem acreditar, mas assim, um problema, sabe? Por que não dá certo? Por que tu não consegue se relacionar de uma forma autêntica e feliz com outras pessoas, se relacionar dessa forma romanticamente? Sua subjetividade foi moldada de uma forma muito equivocada. E isso pela sociedade. Eu acho que reforça esse equívoco, esse erro de percepção pelo consumo desses conteúdos que rodam aí no nicho dos relacionamentos. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né, daquele negócio de adivinhar quantas vezes eu falei nicho dos relacionamentos, porque na minha cabeça eu falei 73. Não sei.
Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Esse vídeo, especialmente, se alguém chegou até o final e se alguém conseguiu tirar uma coesão de tudo que eu falei até aqui, mando um grande beijo. Desculpa, né? Podia mandar coisa muito melhor, mas enfim. Podia não, né? Também porque é difícil. Correio tem um... Vocês sabem que é meu cara, né? Pra mandar coisa pelo correio. Mas enfim, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Eu não consigo organizar meus pensamentos.